Como é que tá aí, pessoal? Todo mundo tranquilo aí? Vou falar para vocês de uma tecnologia que eu vejo com um potencial imenso. Estou vendo bastante aplicação, cada uma mais interessante do que a outra, e é uma forma de causar um impacto no seu usuário, tipo, uau, eu não sabia que isso poderia acontecer, eu não sabia que esse aplicativo poderia ter tanto recurso ao ponto de antecipar algumas coisas interessantes. O que eu quero dizer? A gente está criando contexto para o usuário, casando aí informações combinando informações de geolocalização, né, com o conteúdo do aplicativo em si. Tá? Então, eu vou usar como um exemplo hipotético aqui, uma loja de tênis. Vamos imaginar que a gente tem uma loja de tênis, e essa loja de tênis, ela chama Run Tênis, por algum motivo, e ela tem um aplicativo disponível na loja, na App Store, para o pessoal baixar, para interagir com a loja, enfim, e o usuário tem isso aí instalado no telefone dele. Né? Até antes do iOS 7, como a gente casava aí a localização do usuário com o contexto do aplicativo, ou seja, quando o usuário está em determinada localização, como que ele interage com a sua aplicação. A gente definia uma coordenada geográfica, né? Então, ou seja, a gente pegava, por exemplo, o centro do shopping aqui, traçava ao redor do shopping uma cerca virtual, né? Definia uma cerca virtual, e a partir do momento que o telefone do usuário entra naquela cerca, a gente disparava alguma ação. Então, como acontecia isso? Isso aqui é um código que vem lá do Core Location, né, que é o framework de localização. A gente definia, coordenava, pegava essa coordenada aqui geográfica, que é uma coordenada latitude e longitude de GPS, definia um raio, né? Com isso, a gente conseguia criar um objeto CL Region, que é uma região, utilizando a coordenada, o raio, e só uma identificação para ela. E mandava o Core Location falar, começa a monitorar para mim esse círculo. Né? Então, Core Location, temporariamente, ele iria lá, batendo informação, checava se o usuário estava dentro da cerca, não. Quando o usuário entra lá dentro, ele disparava algum tipo de ação. Então, quando ele entra lá dentro, a aplicação chama um delegate, que é did enter region, né? E ali alguma coisa acontecia. Você poderia disparar uma mensagem de olá para o usuário, poderia mostrar uma tela diferente para ele. A Apple Store, nas lojas físicas dela, o que ela faz? Você tem um aplicativo que é da Apple Store mesmo, infelizmente só está disponível na App Store americana, mas quando você está fora da loja, você tem um aplicativo. Quando você entra dentro da loja, ele te libera uma série de outros recursos dentro da aplicação, porque ele sabe que você está dentro de uma loja. Né? E é essa a forma que era feito. Então, entrou dentro da loja, você está dentro da Run Tênis, seja bem-vindo. Ele dispara essa mensagem. Tá? Então, isso, e o usuário entra dentro do aplicativo e começa a interação. Isso é a forma que, digamos assim, pode ser feita em qualquer versão do iOS aí, se não me engano, desde do primeiro SDK, essas funções de Core Location estão disponíveis. Né? O problema disso são alguns. Quando eu estou dentro de um ambiente fechado, né, nem sempre eu tenho coordenadas geográficas tão precisas. Né? Quando me falta, por exemplo, dados das redes de celulares, ou não tenho Wi-Fi, ou até mesmo não tenho GPS, né, disponível. Eu estou num subsolo, por exemplo, né, não tem essa informação. Então, às vezes fica difícil você trabalhar isso indoor. Né? E se a região for muito pequena, ou seja, vocês viram naquele primeiro exemplo, eu defini um raio lá de 200 metros, mas se meu raio for 5 metros, 1 metro, 2 centímetros, né, isso é algo impossível você conseguir usando coordenada geográfica. Né? Imagina também a situação que, no caso aqui, nós comentamos sobre uma loja, mas imagina a situação que eu tenho centenas de lojas no país inteiro, e o Core Location tem uma limitação que eu consigo monitorar apenas 20 regiões por aplicativo. Isso é uma limitação do próprio framework. Né? Então, imagina a situação que eu tenha milhares de lojas, né, espalhadas no país ou no mundo inteiro.
Então, eu já vi coisas extremamente criativas, soluções interessantíssimas para resolver esse tipo de problema, né? Então, baseado em determinada localização, ele baixa uma série de coordenadas, cria cercas em tempo real, o código realmente fica uma bagunça, né? Então, exatamente nesse contexto, não seria muito interessante que, ao invés de você passar uma coordenada geográfica com um centro, com um raio, você pudesse dizer, core location, monitore para mim a região do meu aplicativo, a região onde o meu aplicativo quer monitorar, né? Ao invés de passar aquela série de coordenadas. E se a gente pudesse fazer dessa forma, e existe uma forma de ser feita assim, a gente não precisaria ter todo esse trabalho de ter várias regiões, configurar várias regiões. No momento que uma loja muda de endereço, ela vai mudar a coordenada, tem que manter aquilo lá. Então, algo bem complicado. E é nesse contexto que iBeacons existe, foi criado, foi desenvolvido, né? O que é iBeacon? Estou vendo aí na comunidade posts, cada barbaridade. E iBeacon, na verdade, é um negócio extremamente simples. Nada mais é do que um emissor Bluetooth 4.0, ou seja, a nova versão do Bluetooth. Alguns chamam de Bluetooth Low Energy, outros chamam de Bluetooth Smart, outros chamam de Bluetooth 4.0, né? E é um Bluetooth de baixíssimo consumo de energia, né? Tanto é que eu vejo um pessoal postando aí, etc., desliga o Bluetooth, etc. Na verdade, não é para desligar o Bluetooth, o clássico que realmente gasta energia, né? Porque esse Bluetooth foi feito para não desligar, né? Ele é low energy por um motivo muito específico, né? E o que a gente tem um exemplo de iBeacon aqui, ele inclusive está funcionando, está transmitindo. O que ele faz? Bluetooth 4.0, ele não precisa de sincronização, ou seja, parear um dispositivo com o outro. A gente poderia ter, por exemplo, nessa sala aqui um termômetro, né? E esse termômetro poderia enviar via Bluetooth 4.0 para todos vocês, para qualquer aplicativo interessado, captar essas informações sem precisar você ir lá, digitar um PIN no termômetro, sincronizar com o seu aplicativo, que é um dos problemas, aí, uma das formas da arquitetura do Bluetooth antigo 2.0. Mas o iBeacon nada mais é do que uma arquitetura montada em cima do Bluetooth Smart, Bluetooth 4.0, né? Que você tem exatamente uma região, ou seja, o Bluetooth 4.0 ele faz um broadcast de um pacote, dizendo, eu tenho esse serviço aqui dentro, se você quiser conecte em mim, eu tenho essas informações aqui para disponibilizar, se você quiser, elas estão aqui, livres para você pegar, né? Independente da informação que queira. Isso a gente tem em frequencímetros cardíacos, sistemas de auditórios com termostatos transmitindo temperatura, e aplicações muito, muito interessantes aí. Teclado sem fio, enfim. E o seu aplicativo, né, o que ele vai fazer? O Bluetooth, o iBeacon, na verdade, ele vai transmitir um conjunto de 4 informações dentro desse pacote de broadcast que ele faz, né? O que a gente chama de UUID, que é um identificador. Eu vou chegar em detalhes o que é especificamente o UUID. Ele transmite mais um número que é o Major ID, nós vamos entrar em detalhes também, o Minor ID e um parâmetro de força, tá? E seu aplicativo ele é configurado para entender essas informações que chegam até ele, né? Então, por exemplo, eu tenho um iBeacon, como a gente tem aqui, ele está criando uma região, né? E quando o aparelho ele entra nessa região, ele é sensível a essa informação, né? Eu consigo disparar eventos, né? E essa região ela tem uma sensibilidade de 0,01 metro, ou seja, alguns centímetros, até 50 metros de raio, né? Então, a gente cria microcontextos, né, para o aplicativo interagir, né? Então, essa aqui é uma situação bem interessante. Imagina a nossa loja de tênis, né? Eu chego lá, coloco um iBeacon nos caixas, coloco iBeacons em algumas gôndolas, né? E o usuário que tem um aplicativo instalado, o aplicativo da minha loja de tênis, ele vai pegar e vai começar a passear na loja, né? Então, quando ele chega próximo da gôndola
gôndola 1, vamos supor que a gente tem alguns tênis em promoção lá, o aplicativo é sensível àquele contexto e vai falar, olha, aqui tem a promoção de alguns tênis, confira. Aí o aplicativo mostra os tênis em promoção para ele. Aí ele vai para a próxima gôndola lá e tem, vamos supor, um produto novo que acabou de chegar, que é lançamento no mercado. Então, o aplicativo sabe que ele está pegando informação daquele beacon, então ele tem aquele contexto. Vai para a próxima gôndola, vê mais informações. Aí ele vai para o checkout lá, eu posso apresentar para ele a carteira eletrônica dele de pagamento, não precisa nem tirar dinheiro do bolso, por exemplo, porque ele sabe, o aplicativo sabe que ele está próximo ao caixa, né? E ele foi embora, até logo, usuário, volte sempre, e eu crio mais contextos com relação a essa realidade, né? Um outro exemplo interessantíssimo também que vale comentar do Museu do Louvre, um exemplo clássico lá, imagina que você está passeando no Museu do Louvre, deparou lá com a Gioconda, com a Mona Lisa, né? Tem um iBeacon rodando na proximidade dela ali, um iBeacon, o aplicativo do museu, por exemplo, é sensível àquela informação, está programado para interagir com aquele beacon. Como você está próximo à Mona Lisa, ou seja, você está dentro do raio de ação do iBeacon, né? O que ele vai fazer? O aplicativo do museu vai te mostrar lá detalhes da Mona Lisa, você pode ver detalhes, você pode clicar lá para tocar lá para comprar souvenirs, ver informações, enfim, uma série de coisas interessantes, contextos interessantes que você pode criar com essa tecnologia, né? O que é o UUID? Né? Esse é um número que é tido como universal, tá? Existe até uma teoria interessante de um paper que eu li que todo átomo no universo consegue ter um UUID sem repetir, né? E até uma forma até interessante de gerar um UUID, pouca gente, nem todo mundo sabe disso. Você pode ir lá na sua linha de comando, digitar UUID gen, e ele vai gerar para você um UUID especial lá para você usar na sua aplicação de qualquer, não só em iBeacon, mas em qualquer situação, né? Então o UUID serve para representar, no nosso exemplo aqui, um UUID representar todas as minhas lojas que eu tenha, né, minhas lojas físicas. Então, eu tenho um UUID para representar a loja Tennis Run, né, Run Tennis, né. Isso aqui não existe uma fórmula para você determinar, por isso que elas foram colocadas para se tornar bem genéricas mesmo, a aplicação. Então, o UUID representa todas as minhas lojas, e ele te dá mais 2 parâmetros para você subdividir seus beacons. Então, por exemplo, eu tenho um Major ID, o Major pode representar cada cidade. Então, eu tenho um Major para Goiânia, eu tenho um Major para São Paulo, eu tenho um Major para Manaus, enfim, cada loja eu nomeio com um Major, que vai de 1 até 32 mil, alguma coisa, né? E eu posso ter uma subdivisão ainda, que são os minors, né? Então, eu posso ter lá, minha gôndola de Nike vai ter 1, minha gôndola de Mizuno vai ter 2, né? Eu posso subdividir essas informações. E a informação de força, que é power, o que é isso? Nada mais é do que, isso é algo que eu vejo o pessoal confundindo muito, mas nada mais é do que esse número de força, do que a calibragem. Isso é um aparelho de rádio, ele transmite ondas de rádio, então a gente mede a força dele em decibéis, né? Então é a calibragem do iBeacon lido a 1 metro de distância, né? Então, em termos comparativos, menos 57 dBm é mais ou menos 1 metro de distância. Então, ele está girando informação, fazendo broadcast da informação. Meu power é 57. Aí o iPhone lê a intensidade do sinal que ele recebeu, com isso ele consegue fazer um cálculo de distância. É assim que a mágica funciona, né? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho aquele número horroroso lá, que é o UUID. Vamos supor que eu tenha o Major ID 4 e o Minor ID 2. Traduzindo isso para um idioma, né, na localização, significa que eu estou na loja Run Tennis, o UUID me dá isso. Estou na loja de Brasília, o Major ID me dá isso. E eu estou próximo à seção da Nike. Então é assim que a gente divide, né? E cada iBeacon tem esses 4 conjuntos de informação. Então a gente pode pegar, espalhar esses iBeacons e o aplicativo ser sensível nessas regiões só pela leitura desses valores. Então, como é que seria aquela mesma implementação, só que agora com microcontextos, né? Primeiro passo muito importante, isso é uma funcionalidade que é meio que uma sobreposição de Core Location com o framework de Core Bluetooth, né? Mas nesse caso, exemplo
muito específico aqui que a gente fez é só core location que a gente vai utilizar. Né? Vou lá e implemento a CLL Location Manager Delegate, ou seja, eu estou assinando um contrato que eu vou implementar algumas funções específicas do Location Manager, né? E eu tenho um gerenciador lá da mesma forma que eu tinha no anterior, no Location Manager. E isso aqui seria o exemplo de como eu passaria a monitorar o iBeacon. Né? Eu crio uma região, né, dou para ela um UID, aqui você colocaria aquele número gigante, né? Aloco um objeto CL Beacon Region, que é o objeto que segura as informações do beacon de fato, né? Então, da região do beacon. Né? Então, eu coloco aquela região que eu criei com o UID aqui e só dou um identificador simples para ele. iBeacons Runtains, isso aqui é um texto livre, né? E simplesmente start ranging beacons in region, região. Então, só aí eu já começo a monitorar essas informações, né? Com esse único bloco de código aqui. Né? E quando o seu beacon entrar nessa região, o que vai acontecer? O iOS, o core location, vai chamar esse método dentro da sua aplicação. Ou seja, o location manager X, né, achou os beacons, ele vai te dar um array de beacons que ele tá captando naquele momento, né, na região tal. Né? E aqui você consegue, dentro desse bloco, através do array de beacons, ler o major, o minor, a distância e todas aquelas informações e interagir com a aplicação assim, da forma que mais te convier. Né? Vamos para o demo. Acho que a melhor forma de ilustrar isso aí é num exemplo real. O que a gente vai criar aqui é um aplicativo que a gente vai chamar de Cocoa Beacon. É uma interface bem simples, eu não quero interagir aqui com o UI nesse momento, eu quero que vocês foquem na questão do iBeacon. Né? Então, ele é um aplicativo que ele vai começar a ler nosso iBeacon aqui. Né? Eu tenho um UI switch lá em cima. Quando eu toco nesse UI, ele vai começar a procurar por beacon. Se ele achou algum, essa telinha vai de vermelha, vai para verde, e ele vai começar a me dar a leitura ali na tela da minha distância com relação ao iBeacon. Vamos lá? Essa aqui é a aplicação bem básica, que eu quero só concentrar nas informações aqui que diz respeito ao framework. O storyboard, coisa bem simples, eu tenho aqui só um estado inicial, que eu coloquei cinza para me saber que isso aí está começando a ler, e ele vai de vermelho para verde, né? Um switch e o label, né? E toda a minha mágica acontece aqui dentro da minha primeira view controller. Né? Então, tem o ponto H aqui, a interface pública, eu tenho aqui os elementos de interface, né? O switch e aquela label que eu vou usar para exibir a distância. Né? E na implementação, muito importante, importar o pacote, o framework core location, né? Definir um objeto, um core location manager, né? E aqui eu vou definir, isso aqui é mais uma arquitetura dessa aplicação que eu estou criando, criar uma referência aí para a região que a gente está monitorando, porque futuramente eu vou querer parar quando eu desligar aquele switch lá, eu vou querer parar de monitorar por aquele beacon, então tem que saber que região é aquela. Né? Aqui só uma questão de estilo, esses pragma marks aqui, não sei se vocês conhecem esse aqui, mas é algo que a gente utiliza bastante lá para organizar o código. Quando você clica e cria esses pragma marks, vocês conseguem ver aí que ele cria uma série de separações. É uma forma interessante de você começar a organizar o código. Né? Então a gente separa getters, setters, é uma questão de estilo. Né? Aqui que ela inicia, eu inicializo aqui o Location Manager, né? Defino eu como o delegate dela, ou seja, qualquer coisa acontecendo no Core Location, qualquer mensagem vai ser passada para a minha aplicação, e defino aqui a UI inicial vermelha, né? E coloco lá as interrogações, porque eu ainda não recebi nenhuma informação. Né? Quando o usuário interage com o switch, ou seja, ele liga o switch, eu chamo aqui, eu posso ligar, né, ou desligar. Vamos dar uma olhada no método ligar. Né? O método ligar é aquilo que a gente viu. Eu vou definir aqui a region, né, o UID daquela region, ou seja, esse número gigante que vocês estão vendo aqui, é exatamente o UID que esse beacon aqui está transmitindo nesse momento. Tá?
encapsulo ele dentro de um objeto Beacon Region, né? E aqui eu tenho alguns métodos interessantes que geralmente são até ignorados, né? Mas são métodos interessantes e alguns até você pode usar até no core location para monitoramento de coordenadas GPS, né? Você pode ser notificado quando a pessoa entrar, ou seja, o aparelho entrar naquela região, pode ser notificado quando ela sair, e essa função aqui, Notify Entry State on Display, ou seja, se você quer que quando aquela pessoa entra naquela região, eu mostro a mensagem que aquela pessoa está naquela região no display dela, né? São micro configurações, são bem interessantes aí. E eu simplesmente chamo esse método aqui, que é o método mais importante do iBeacon, que eu começo a monitorar por aquele iBeacon, né, que eu acabei de monitorar. E o desligar é quase ao contrário, né? Eu simplesmente dou Stop Range and Beacons in Range, ou seja, não quero mais procurar por esses iBeacons, coloco o fundo da minha view em vermelho e volto lá ao estado de interrogação, interrogação, interrogação. Então, uma aplicação bem tranquila de entender. A mágica acontece quando o Core Location identifica o beacon, ou seja, eu estou dentro da região. O que vai acontecer? Ele vai chamar esse método aqui, esse Location Manager Did Range Beacons, ele vai me dar um array com todos os beacons que eu estou que eu estou na região daquele beacon, né? Então, aqui o que eu faço? Eu faço simplesmente uma contagem, se a quantidade de beacons encontrada for maior que 0, eu faço alguma coisa. Caso contrário, eu simplesmente volto para o estado em vermelho e coloco as interrogações de novo. Caso ele encontre, eu vou colocar o UI View em verde e vou mudar o texto lá da label colocada. Então, basicamente, a aplicação é essa. Tá? Isso aqui, Core Location, não é uma biblioteca que funciona bem em simulador. Tá? Então, a Apple, a partir do Xcode 5, ela tirou o suporte completo para Bluetooth, ou seja, antigamente você poderia conectar um dongle USB e fazer simulações dentro do simulador usando Bluetooth, mas hoje não é possível. Então, a gente vai testar no aparelho real. E eu vou espelhar aqui na tela para vocês. Ok. Então, aqui vocês estão vendo a tela do meu celular. Não é o simulador que eu estou rodando, tá? É um device mesmo. Então, um pouquinho de delay aqui. Mas vamos lá, vamos rodar essa aplicação. Ok, então até o estado inicial aqui, que é a tela parada, né? Ainda não identifiquei, ou seja, ainda não comecei a localizar esse iBeacon. Então, no momento que eu tocar nesse switch aqui, ele vai começar a monitorar a informação. E vai começar... Você pode ver que ele tem uma certa precisão e o que importa geralmente... Pena que não está atualizando em tempo real aqui, mas dá para vocês verem que ele tem uma certa precisão e dá para você medir. Geralmente a gente não tá nem interessado na distância real, a gente está interessado nas regiões, ou seja, em saber se ele está imediatamente próximo, nas proximidades, ou distante, ou até fora. Geralmente essas três variáveis que a gente busca na aplicação. Se eu parar aqui, ele chama o método stop e ele para de monitorar. Então vocês veem que com isso a gente consegue fazer implementações bem interessantes. Uma bem recente que eu vi que me chamou muita atenção, o sujeito criou uma espécie de uns chaveiros. Esse chaveiro ele é muito resistente, é um plástico muito duro, você coloca ele na alça da sua mala, né? E ele tem um iBeacon dentro delas, e ele tem um aplicativo que é vendido na loja. Então você compra o chaveiro e o aplicativo. Aí o que acontece? Quando a sua mala está próxima na esteira, você é notificado, porque você está dentro daquela região do iBeacon, você é notificado que está próxima, fique atento. Né? É uma forma bem interessante. A gente está vendo cada vez mais aplicações bem interessantes utilizando o iBeacon aí. Alguma dúvida, pessoal, antes de a gente passar para as perguntas? Na verdade, é uma pergunta mesmo. Ok. Qual que é a distância máxima que ele pode alcançar? Do iBeacon. Né? O iBeacon a gente tem que lembrar que ele é rádio, né? E todo rádio depende muito do ambiente, depende do material que você tem nas proximidades. Se você estiver perto de metal, essa distância
é um problema por causa do efeito Faraday, né, da gaiola de Faraday, enfim. Mas a documentação do iBeacon, isso você pode baixar online, ela fala, a documentação na verdade do Bluetooth, né, 4.0, é uma distância estimada de até 50 metros, tá? O que geralmente é muito mais do que suficiente para qualquer tipo de aplicação. Obrigado. Próximo. Vamos lá. Tem alguma limitação de dispositivo a partir do, sei lá, iPhone 5, 5S? E a outra, mais ou menos, só para ter uma noção de qual o valor desse iBeacon. Tá, ótima pergunta. Seu nome? Bruno, da LG. Ok, Bruno. Primeira pergunta com relação à limitação. O hardware, né, de Bluetooth 4.0, que é o Low Energy, ele está presente desde o iPhone 4. Tá? Inclusive até a Apple TV, também desde a versão 2 dela, né, ela tem esse hardware embutido também. Porém, o framework iBeacon, né, com esses métodos que eu mostrei aqui, é iOS 7+. Tá? Porém, eu já vi implementações muito criativas onde o pessoal utilizou só Core Bluetooth, né, o Core Bluetooth te dá uma informação lembra aquele power que eu mostrei lá? Ele te dá aquela informação em tempo real e as pessoas estão meio que simulando um iBeacon nesse contexto, né? Aí cria compatibilidade para trás, mas nesse código eu mostrei iOS 7 para frente. E é até importante dizer, isso é uma característica muito forte de usuário iOS, tá? Vocês devem acompanhar aí nas vendas de vocês, a adoção de tecnologia é muito rápido nesse universo. Tá? Então, é uma tecnologia que a gente pode usar segura, que mais de 90%, a última estatística que eu vi, dos usuários estão com iOS instalado. Segunda pergunta é preço. Bluetooth 4.0 é uma tecnologia que foi feita para ser barata, então só o chip em si, né, sem integrado nenhum circuito, o chip Bluetooth 4.0, ele custa alguns pouquíssimos dólares se comprado na China, né? Mas a iBeacon não é só o hardware, né? Você tem serviço, imagina que você vai colocar isso numa rede de lojas, né? Você tem que monitorar a bateria disso aí, você tem que ter uma facilidade de trocar esses minors e majors, né? Conforme, então, serviços. Existe um vendedor, que a gente tem hardware dele, né? Que é a Estimote, que ela vende um pacote de $99, que vem 3 iBeacons dentro dele, com um serviço completo, né? Eu já vi beacons também de $5, $3, $5, $10, isso de todo o preço. O iBeacon, esse mesmo que eu comprei, foi logo que foi inclusive durante a WWDC, eles soltaram esse hardware aqui na China, eu pedi lá, esse aqui eu paguei acho que $20 nele. Então, custo bem em conta. Obrigado. Nada. Então você está falando que tem essas configurações, como é que você seta o hardware em si? Porque é nele que você vai colocar as numerações, identificações, para depois você comparar e falar que o dispositivo é aquele, né? Tá. É por isso que eu digo, não é só o hardware, é o serviço, tá? Esse aqui, por exemplo, nós tivemos que mexer bastante no firmware dele, então a gente aventurou aqui bastante aqui dentro para ele fazer essa transmissão, esse broadcast desses 4 conjuntos de informação. Mas por exemplo, tem outros vendedores de hardware, a Estimote é um, que ela no interface web, por exemplo, você consegue, ou até outros fabricantes que até via interface web você consegue setar essas informações. Deixa eu ver se eu entendi. Então quando você compra um hardware iBeacon homologado, então ele já vem com 4 configurações pré-definidas, identificadores. Eu nunca peguei um que viesse vazio, mesmo porque tirar da caixa ele tem que funcionar, né? Você configura isso aí. Uns apresentam interface web, outros você tem que se aventurar mais próximo do hardware, outros apresentam até aplicativos para você mudar essas informações dinamicamente, outros vêm fixos até. Eu já vi hardware que veio fixo de fábrica também. Né? Mas em geral é bem tranquilo, não tem muito segredo. Guilherme, PSafe, você conseguiria armazenar alguma informação dele, ele ter um retorno, por exemplo, se você quiser implementar um contador para saber quantas pessoas passaram naquela região. Você conseguiria armazenar isso nele ou fazer ele ligado em algum lugar via USB para você obter essas informações? Na arquitetura de iBeacon especificamente, não. Isso é uma confusão que eu vejo o pessoal muito comunicando. Meu iBeacon vai armazenar informação. iBeacon é um hardware burro, né? É um hardware que só faz o broadcast daquelas 4 informações, mais nada. Ele só quer fazer o seguinte, eu estou aqui nessa posição, esses são meus valores, né? Você pode sim ter uma implementação específica no seu hardware, mas vai além do iBeacon. Você vai ter que comunicar com Bluetooth, gravar essa informação em hardware, né? Não é bem papel do iBeacon isso. Ok? Vamos lá.
Eu consigo utilizar o hardware do iPhone para simular um iBeacon? Excelente pergunta. Eu estava esperando alguém fazer essa pergunta aí. A gente tem que lembrar que o iPhone ele tem Bluetooth 4.0 embutido, né? E essa é a implementação que eu falo que sobrepõe um pouco a biblioteca Core Location e Core Bluetooth, né? Que você consegue fazer seu iPhone virar iBeacon também. Você consegue configurar essas informações e fazê-lo funcionar. Pena que o tempo é bem curtinho, a gente não consegue mostrar o código, mas na verdade são algumas poucas linhas de código, você consegue fazer isso com bastante facilidade. Obrigado pela pergunta. Lucas da Moby Dick. A respeito de bateria, alimentação, você já tem, eu já vi alguns modelos também que já vem com a bateria acoplada, que a gente conversou aquele dia, você mencionou também. Qual o tempo de duração desses aparelhos com a bateria acoplada? Ela, no caso, ela também permite alimentação direta, a sua está acoplada na USB. Sim. E qual a voltagem que ele trabalha nisso? É 5 volts? Ok, a gente está trabalhando aqui, tem esse hardware que eu estou usando, nós soldamos até um adaptador, né, para bateria, aquela bateria comum de relógio mesmo, né. Tempo de duração, a gente está num hardware low energy, né, então, em teoria, essa bateria deveria durar 1 ano e meio até 2 anos, tá? Acontece que a arquitetura iBeacon ela faz uma transmissão numa frequência, né, de 100 milissegundos, né? E isso faz com que a duração da bateria caia um pouquinho se você seguir 100% a especificação da Apple com relação a isso. Então eu estou vendo muito fabricante reclamar de duração de bateria, né? Agora, é um tempo de vida bem aceitável. E se você ligar uma fonte externa, é um negócio que você nunca mais... Eu já vi fabricante, por exemplo, que está acoplando a iBeacon em lâmpada, então você usa o próprio soquete da lâmpada para ter essa alimentação direta. Mas é uma excelente pergunta. O iBeacon se comunica com o iPhone, mesmo o Bluetooth, aquele turn off? É isso que eu não entendi muito bem. A resposta é não. E existe uma fábula aí que consumo de bateria, né? O que consome bateria é a versão antiga do Bluetooth, que ela que é a Bluetooth 2.0, né, que realmente ela é um caminhão comparado ao iBeacon, né, comparado ao Bluetooth 4.0, né, que é feito para transmitir pequenas informações. O Bluetooth 4.0 não consome, por isso que ele é low energy, né. Mas existe um mito aí que consome bateria, etc, e infelizmente o usuário está desligando o Bluetooth. E a gente está numa campanha aí, liguem seu Bluetooth, porque isso é mito, né, a não ser que você esteja emparelhado com equipamentos Bluetooth 2.0, etc. Mas foi um hardware feito para deixar ligado, sem prejudicar a sua bateria. Obrigado.